Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo dos estúdios da Acesso Digital. Lembrando sempre nossos apoiadores, Tuts Restaurantes, site dos Sócios Livres e Acesso Digital. E no programa de hoje, nós temos como convidados, à minha direita, o Dr. Renato Moreira, do Conselho de Administração do Grêmio, recentemente eleito junto com o presidente Fábio Koff. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Renato. Eu que agradeço, é uma alegria e um orgulho estar aqui no Pátria Tricolor. Eu já estava ficando chateado de não ter sido convidado antes, um programa aí que realmente conquistou o coração, os corações dos tricolores, né? E é bacana vir aqui discutir as coisas do Grêmio, né? Me dirigir diretamente ao torcedor, ao associado gremista. E acho que é oportuna, né, a minha presença aqui, pelo menos da minha parte. Gostei muito do convite e vamos iniciar os debates aí, né? Falar das coisas boas do nosso Grêmio. Que bom. E também o Roberto Paz, conselheiro do Grêmio e integrante também dos Sócios Livres. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui também, representando o Grêmio e falando para os gremistas nesse momento tão bom que a gente vem vivendo, de casa nova, de Libertadores, um grande time, que a gente pôde voltar a sonhar agora. Bom, e a sua participação é muito importante, o internauta já está acostumado, mas para quem está acessando pela primeira vez, na própria página que você está nos assistindo, tem uma caixa de texto abaixo. Mande sua pergunta que a gente já repercute imediatamente com os nossos convidados. Como o exemplo do André Costa, que já pergunta para vocês o que vocês esperam do jogo contra o Caracas, e a Betina Machado, ela faz o comentário: o Grêmio precisa vencer o Caracas para reassumir a liderança do grupo. E como vocês acham que o Luxemburgo precisa armar o time para que isso aconteça? Ou seja, o pessoal já está com a cabeça na Libertadores. Na Libertadores, esse é o grande tema, né? E de fato, a direção fez um esforço muito grande em trazer valores aí de expressão, Barcos, né? André Santos, Vargas, jogadores do primeiro nível do futebol mundial que estão aqui conosco, né? E é óbvio que tudo no Grêmio, né? Todos os setores do Grêmio estão voltados, de um modo ou de outro, a essa partida. Realmente eu concordo com os nossos ouvintes, telespectadores, de que é fundamental para o Grêmio conseguir uma vitória. Não acho que seja fácil ganhar do Caracas. Vejam bem, não acho que seja fácil ganhar do Caracas. É uma equipe que tem experiência na competição. O futebol venezuelano vem crescendo muito, né? Haja vista a boa qualidade da seleção que eles montaram nas últimas competições em nível sul-americano, né? O Caracas é uma equipe forte, venceu o Huachipato na sua casa e o Huachipato, por sua vez, venceu o Grêmio aqui na Arena. Então, nós vamos para um confronto em que vamos precisar, sobretudo, do apoio do torcedor do Grêmio. Já está marcado, vai ser na arena do Grêmio, não é? O gramado ainda não é o ideal, mas, evidentemente, que por força de questões contratuais, o Grêmio está obrigado a jogar lá. E também muitos torcedores estão pagando um preço superior ao que pagavam no Olímpico e querem ter o justo direito de assistir o jogo nas suas acomodações. Eles estão pagando para isso. É justo que assim o façam, né? Então, o Grêmio procurou, juntamente com a empresa construtora e a Arena Porto Alegrense, que administra o estádio, né, colaborar naquilo que fosse possível para tornar viável a realização desse jogo já na nova casa, né? E pretendemos também que a partir daí todos os jogos sejam realizados na arena. Não se justifica, né, até do ponto de vista administrativo, nós mantemos todo um custo, né, de manutenção e mobilização do Estádio Olímpico, já tendo um outro estádio apto a receber jogos. A grama não é a melhor, o Luxemburgo reclamou, de fato, não é a melhor ainda. Eu imagino que ela esteja em condição um pouco superior àquela que nós encontramos no jogo contra o Huachipato, mas é o Grêmio e nós, com a nossa camiseta, com a qualidade dos nossos jogadores, nós vamos ter que superar, não é? Eu só gostaria, assim, de pedir o apoio, mais uma vez, pedir o apoio do torcedor
para que ele não pense que o Grêmio vai chegar lá e vá, como ganhou de 3-0 do Fluminense, lá no Rio de Janeiro, vai chegar aqui no primeiro tempo e vai estar 4-0. Não. Se o Grêmio ganhar de 1-0 é goleada. É isso que o torcedor tem que pensar, tem que apoiar o time, né? Guardar eventual desconformidade. Eu não vai o time do Grêmio, não vai o jogador. Mas algum torcedor tem esse hábito e está no direito dele, mas que deixem para fazê-lo, se for o caso, depois do jogo. E Roberto, como a Betina até estava perguntando como é que vocês acham que o Grêmio deve se armar, acho que a hora não é de inventar, né? Não, a hora é de manter o mesmo time, no entanto que a gente até poupou para o Grenal e tem 17 treinamentos até o jogo contra o Caracas. É manter o mesmo time que deu liga contra o Fluminense. É como o Moreira falou, aquela apresentação ela é de luxo, é para guardar no armário, ela não acontece todo dia, Libertadores não é tão fácil assim. O jogo contra o Caracas vai ser duro, um grupo que teoricamente parecia mais fácil para Grêmio e Fluminense já na primeira rodada se viu que não era, né? E o Caracas venceu fora e vai vir embalado também, então acredito que vai ser um grande jogo, o horário é bom, dá para chegar com calma na arena, não tem por que não ir, no mínimo 50 mil torcedores a gente tem que colocar lá na terça-feira. Não, e tem uma situação nesse jogo do Caracas que eu acho que o pessoal até já percebeu isso, mas desde o ano passado nós temos muita dificuldade contra os times que se fecham. Exatamente. Nós vimos a questão da Portuguesa, nós vimos esse do Ashpato. O Caracas sabe disso, o pessoal está estudando o Grêmio, eles vão vir bem fechadinho. É, claro. Né? Nós vamos ter que, de alguma forma, inventar algo diferente. O que eu senti que faltou, não sei se tu concorda, Renato, é que o Grêmio teve muito poucas jogadas pelas laterais. Muito poucas jogadas pelas laterais. E esse ano, ainda assim, eu acho que o jogo que surpreendeu positivamente foi aquele do Gauchão que o Grêmio ganhou de 5-0, com os titulares, e que os dois lados funcionaram. Eu acho que para furar uma retranca não tem outro jeito, tem que jogar pelos lados. Porque o Grêmio ali, claro, tinha uma equipe tecnicamente inferior às equipes que disputam a Libertadores, mas o Pará naquele jogo fez uma grande partida e pelo lado esquerdo foi colocado como ala um jogador que tem uma qualidade técnica extraordinária, que é o Biteco. Né? O Biteco jogou como ala aquele jogo, se não foi ele? Não, esse foi o que os reservas ganharam por 5-0, dos titulares. Ah, sim, dos titulares. Eu não sei quem jogou o lateral esquerdo. Foi Acho o André, Alex Telles. Já foi? Foi o Alex Telles. Foi o Alex Telles. Eu estava me lembrando desse jogo, exatamente, em que os reservas então. Mas o grande destaque daquele jogo foi o Pará indo muito bem de fundo. E o importante é que, exatamente, o Grêmio chegava pelos dois lados na lateral. Porque o que aconteceu, eu acho que vocês recordam do jogo, é claro, o adversário é fraco. Claro. Mas o ano passado nós começamos a fazer esse tipo de jogada e esse ano ainda não apareceu na Libertadores. Que é o lateral puxar para o meio e o Zé Roberto entrar na ponta. 2, 3 jogadas, inclusive, o Zé Roberto fez 2 gols, né? Sim. Que era de trocar, de substituir e ele chegar agudo pela ponta. Ele tentou fazer uma jogada assim e fez muito bonita contra o Atipato aqui e nós quase chegamos ao gol de empate, né? Já no segundo tempo ele puxou uma jogada pela esquerda, mas ainda tu tens razão, não pegou o ritmo, até porque nós estamos em início de temporada e a nossa temporada, o início dela foi muito prejudicado justamente em função do jogo contra a LDU, porque nós não tivemos tempo e quem trabalhou no futebol sabe que a pré-temporada, mesmo quem não trabalhou, todos sabem, uma pré-temporada, né, um condicionamento físico adequado aos atletas é fundamental para você começar o ano bem. O Grêmio não teve esse tempo de fazer, porque já começou o ano disputando uma decisão, né? Fazendo um jogo, 2 partidas de vida ou morte. Então, realmente isso trouxe um prejuízo físico e técnico à equipe, que agora, até em razão dessa pausa que nós temos aí no Campeonato Gaúcho, talvez se consiga recuperar um pouco. O próprio André Santos, que eu acho que vai dar, e já mostrou isso lá contra o Fluminense, apesar de ter sido a segunda partida dele com a camiseta do Grêmio, vai dar essa jogada mais aguda, em combinação, quem sabe, com o Zé Roberto pelo lado jogada de linha de fundo. Ele dá o drible buscando a linha de fundo. Então, e também nós temos aí, quem sabe, o Vargas já um pouco mais desinibido, puxando pelo lado direito, né? Um jogador muito rápido, muito veloz. E um cara que nem o Vargas, por isso que
Bom, o nosso centroavante entrou como uma luva. Ele precisa ser acionado. Claro. Exatamente. Todo mundo diz, o quanto o LDU ele não mostrou velocidade, mas se não acionar ele, ele não vai ter como. Então, 3 ou 4 jogadas ele foi acionado. E o Grêmio precisa justamente pelo menos dessa complementação entre os atacantes, né, que um deles recue e faça lançamento para o outro. E penso que tanto o Vargas quanto o Barcos, que já mostraram isso, tem qualidade técnica para fazer essa jogada, de vir um pouquinho mais e acionar, né? Quanto nós temos então agora, pelo lado esquerdo, principalmente, a qualidade técnica do André Santos, não é? Porque se nós pensarmos, os nossos jogadores de meio compõem muito bem, o Souza, o Fernando, o Elano e o Zé Roberto, eles têm mais características de volante, mesmo o Zé Roberto e o Elano. Né? Mas falta esse meio de ligação. Eles sempre jogaram. Né? O Zé Roberto era lateral esquerdo, né? Foi jogar na Alemanha como meia mais recuado, né? O volante, um jogador que faz a equipe jogar. Mas aquele meia, né? o 8, né? O Oswaldo, o Tita, enfim, para falar de alguns nossos, né? O próprio Carlos Miguel, que vinha mais pela esquerda, ou o Arilson, que jogavam mais pela esquerda, mas que faziam essa ligação com o ataque. Essa característica, o jogador com essa característica, eu acho que nós não temos, pelo menos na equipe titular, dita titular do Grêmio. Né? Então, daí a razão pela qual o Vanderlei está puxando mais um atacante ou outro e se mostra fundamental que você use as alas, né? Para fazer a jogada, abrir o espaço, né? Abrir o espaço para surgir a jogada. Essa qualidade que o Barcos mostrou no jogo contra o Fluminense, poder vir mais para o meio, invariavelmente ele abre a zaga também, dá a oportunidade para o André Santos passar ou para o Vargas passar e fazer o lançamento. Porque ele deixa a zaga e agora eu marco quem? Não, e vocês lembram que logo depois desse jogo o Luxemburgo até disse isso, que em determinados momentos, ele não disse que ia adotar o 4-3-3, mas em determinados momentos, e eu com certeza ele estava pensando já numa recuperação do Kleber, né, que voltou até fez gol no amistoso. Claro. Ele pode justamente recua o Barcos e abre as pontas, bota o Kleber de um lado, bota o Vargas do outro, e numa retranca, digamos assim, é uma das alternativas que nós teríamos para furar. Seria uma das alternativas, né? Eu tenho minha posição, né? Eu acho que às vezes o 4-3-3 ele te dificulta mais do que facilita. Você tem que, na minha ótica, né? É questão de avaliação pessoal. Você tem que dominar o meio-campo para poder. E os jogadores de frente têm que ter uma recomposição rápida para poder ajudar na marcação. Não é com qualquer time que você consegue jogar no 4-3-3. Da característica dos jogadores. Exatamente. Mesmo, né? Só consegue jogar com 4-3-3 se um dos atacantes tiver essa característica de recompor o meio. Não é? Sim. Porque senão, se você jogar com 3 jogadores fincados lá na frente, perde o meio campo. Essa semana a gente assistimos um jogo do Atlético Mineiro, jogou num 4-2-3-1 ali, mas a velocidade do Bernard recompondo e podendo aparecer na frente. O Matheus Goy, ele pergunta se vocês acompanharam os jogos do Caracas e o que podemos esperar desse time. Eu vi só um meio tempo e eu vi que eles estavam com 3 zagueiros. Eu não sei se é uma característica deles. Naquele jogo que eles venceram, fora de casa, eles jogaram com 3 zagueiros e num contra-ataque, forte no contra-ataque. Eu confesso que vi muito pouco do Caracas, vi alguns trechos do jogo dele contra o Fluminense, não vi, né, lá em Caracas, né? Então não tenho essa análise para fazer. Não, vou ficar devendo para o nosso telespectador. Mas o que deu para ver é que é uma equipe muito aguerrida e na característica daquele futebol que se joga na Venezuela, que se joga um pouco também na Colômbia, que é um futebol de velocidade. Né? Time que se fecha e sai com muita velocidade. Então é perigoso, o Grêmio vai ter que entrar muito concentrado nessa partida e vai precisar, sobretudo, eu repito uma vez mais, do apoio do seu torcedor. Eu também assisti algumas partes do jogo contra o Huachipato e foi na velocidade que eles venceram, que eles estavam ganhando e o Huachipato saiu para buscar um empate dentro de casa e eles na velocidade de contra-ataque conseguiram fazer 2 gols. O time que tem um contra-ataque muito forte. E claro, jogando na sua casa, precisando do resultado, ele talvez sinta um pouco mais de dificuldade. Foi o que aconteceu contra o Fluminense.
Mesmo assim, eles tiveram oportunidades de fazer, muitas É. oportunidades de fazer gol. Saiu, o Fluminense tem que comemorar muito. Achou aquela vitória. Achou aquela vitória lá. O Altamiro Azambuja, ele faz até um comentário e pede que vocês falem se o fato da eliminação do Gauchão, o Grêmio acaba tendo mais tempo para treinar e se preparar melhor para a Libertadores. No programa passado, nós tivemos aqui os dois homens de futebol do Grêmio e era uma unanimidade, logo depois da derrota ainda, né? Que esses jogadores que estão chegando, nesse momento, não é aqueles negócios, só treinar e não jogar, mas nesse momento que chegam peças novas, é fundamental, através do treino, tu começar a encaixar esses jogadores, né? Exatamente. E chegam nem sempre com a melhor condição física, ou pelo menos com um sistema de preparação física diferente daquele que o Grêmio adota, né? E é sempre necessário uma adaptação. Eu vou dizer uma coisa para o nosso telespectador. Sempre que o Grêmio privilegiou as duas oportunidades que o Grêmio ganhou, com a Copa Libertadores da América, né, o Grêmio privilegiou essa competição. Eu sei que é ruim, né, deixar de ganhar dos nossos amiguinhos aqui, né, do lado, mas e acho até que o resultado da partida, para mim, esse do Grenal, o empate teria sido o mais justo, porque se o Grêmio não jogou lá grande coisa, o time deles também não jogou nada, né? É fundamental que você coloque essa prioridade. E por que o Grêmio está abrindo mão de jogar, na maioria das vezes, ou abriu mão na maioria das vezes, de jogar com os seus titulares essa primeira fase do Gauchão? Justamente porque não pôde fazer a pré-temporada. Se o Grêmio tivesse a oportunidade de ter feito essa pré-temporada, se tivesse todo o seu plantel num bom nível físico e técnico, os titulares teriam atuado em mais oportunidades. Então, a comissão técnica está trabalhando com critérios científicos, não está, eu não vou jogar porque eu não quero jogar com o Inter agora, porque aí se eu perder, não é nada disso, podem ter certeza. Lá o que se faz, num departamento de futebol profissional, e eu tenho certeza, embora não esteja ligado ao departamento de futebol profissional, mas tenho certeza que o Grêmio, pela qualidade do seu departamento técnico, futebol e dos seus dirigentes, está pensando nisso. Quer dizer, primeiro, a questão científica, técnica, nós precisamos preparar um time para jogar a Libertadores. Não adianta nada, depois você fazer um enfrentamento na base da emoção, e depois você vai sentir o prejuízo. Por exemplo, em 1996, eu era vice-presidente jurídico naquela época, era uma outra forma de direção, nós não tínhamos um conselho de administração, como vocês sabem, a diretoria eleita era uma diretoria executiva. E nós tínhamos dois vice-presidentes que eram admitidos e demitidos ad nutum do presidente, que era o vice de futebol e o vice jurídico. Eu era o vice jurídico, o Cacalo era o vice de futebol. O presidente era o Dr. Fábio Koff. Nós disputávamos duas semifinais, uma da Copa do Brasil e uma semifinal da Copa Libertadores. E não privilegiamos a Copa Libertadores. Nós fomos jogar contra o Palmeiras, lá no própria torcida no Parque Antártica, exato. E aí foi aquilo, mudaram o sistema de devolução de bola, fizeram o diabo e nos ganharam um jogo meio na marra, coagindo a nossa comissão técnica e tudo aquilo, né? E aí foi uma comoção aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos de qualquer jeito que ganhar do Palmeiras, né? E ganhamos o Palmeiras, não o suficiente, porque ainda teve um gol anulado, mal anulado, aos 47 do segundo tempo. Nós teríamos ido à final com o Cruzeiro da Copa do Brasil naquele ano. Só que chegamos em Cali e precisávamos somente de um empate, porque tínhamos ganho aqui uma partida difícil contra o América de Cali, por 1-0. Chegamos lá, saímos ganhando de 1-0. Estavam com a classificação para a final na mão. Tá? E no segundo tempo, o time desabou fisicamente. O América nos ganhou 3-1, nos eliminou, nos tirou a possibilidade de ser tricampeões da América ali em 1996. Para que o torcedor, o telespectador se recorde, em 1996, claro que ganhamos o Gauchão com aquele time, nós ganhamos com o pé nas costas.
E o Grêmio foi campeão brasileiro em 1996. E, por um erro estratégico nosso, né? Vamos nos colocar todos aí, por um erro estratégico, porque lá pelas tantas se deixaram levar pela emoção, nós ficamos sem a Copa do Brasil e sem a Libertadores. Poderíamos ter ido a Tóquio novamente em 1996. Então é isso. E o Dr. Fábio Koff ganhou a eleição, né, com o apoio da ampla maioria dos gremistas. Por quê? Porque o gremista quer voltar a ser campeão da América, o gremista quer voltar a conquistar um grande título. Então é isso que nós estamos focados, não é no campeonato, não é no Grenal ou no título do primeiro turno do Gauchão. Nós queremos ser campeões da América e os investimentos que a direção está fazendo mostram isso. E nós não podemos colocar tudo por água abaixo por uma questão emocional. Ah, tem medo do Inter. Tem medo coisa nenhuma. O time do Grêmio, o Grêmio não tem medo de ninguém. O que nós temos é um planejamento técnico, científico, pensado pelo Departamento de Futebol e queremos seguir esse planejamento visando, depois se não der a Libertadores, bom, não deu, mas se fez tudo para chegar lá e é isso que nós estamos fazendo. Moreira já deu todo o panorama de como é a situação. É claro que nós, como torcedores do Grêmio, queremos ganhar todas as competições que a gente entrar. Mas na vida, em tudo, é preciso ter foco. O Grêmio está focado na Libertadores, o presidente Koff e a direção fez grandes contratações, a torcida tem que abraçar a causa da Libertadores. Se puder lá no final ganhar o Campeonato Gaúcho também em cima do Internacional, perfeito. Se não puder, vamos continuar no foco da Libertadores. Eu me lembro do ano passado que nós disputamos um Grenal no Olímpico, nós perdemos 2 jogadores importantes, o Mário Fernandes e o Júlio César. Mais à frente nós perdemos nosso até então grande jogador, que era o Kleber, que foi operado em Novo Hamburgo num jogo do Gauchão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Olha o que aconteceu com o Alex Telles. Já pensou se acontece com o Barcos ou com o Zé Roberto da vida? Que prejuízo isso vai trazer para a nossa campanha da Libertadores? Então, ninguém gosta de perder Grenal, ninguém gosta de abrir mão de um título assim. Mas a gente tem que focar na Libertadores, que a Libertadores está todo mundo igual e o Grêmio se mostra como candidato sim. Vários internautas têm nos passado aqui o assunto Arena e realmente foi, acho que nessas últimas 2 semanas, um assunto bastante polêmico. Acho que não há roda de bar ou de chimarrão que a gente não pinte esse assunto. Exemplo do Bica, que pergunta aqui para o Renato Moreira. Se é fato que o Grêmio está rediscutindo o contrato com a OAS ou se pretende fazer. Na mesma linha, a Luciane Valente pergunta se o Grêmio tem um plano para minimizar os prejuízos dos sócios torcedores Diamante, que perderam benefício. E depois tem uma outra aqui para o Roberto, mas só para já introduzir esse assunto Arena. São várias questões, né, que nós temos aí pendentes em relação à nossa parceria, né? E, de fato, a perda de arrecadação do Grêmio, né, com a nova casa sendo transferida, as receitas para a Arena Portuaguense é extraordinária, né? E isso requer uma reflexão, né? E nós estamos sim conversando diuturnamente com a direção da OAS, né, no sentido de fazer ver que uma parceria tem que ser uma parceria boa para os dois, né? E não adianta querer matar um sócio que o outro vai morrer junto, né? Então, sim, claro que a gente, né, valoriza, né, o nosso parceiro e eles também nos valorizam, né? Mas algumas questões, né, são normais, são naturais que a gente possa estar, assim, discutindo, né, com vistas a preservar os interesses do Grêmio. E a Luciane pergunta para o Roberto, ao conselheiro Roberto, quando o Conselho Deliberativo irá se reunir para pedir explicação à OAS sobre os problemas da Arena? Você já tem alguma coisa em pauta ou não? O Conselho tem uma reunião agora, se não estou enganado, no final de março para aprovação das contas, né, de 2012. E segundo Mas essa eu acho que é pauta específica, né? Pauta específica. Mas segundo informações do presidente Raul Regis, deve chamar para início de abril uma reunião para discutir justamente a questão contratual da Arena. Também nós, sobre esse tema, que antes mesmo da definição do Grêmio, estava toda uma especulação, prefere jogar no Olímpico, prefere jogar na Arena, e a gente hoje ouviu
foi às ruas e ouviu, através de uma enquete, a opinião do torcedor gremista, o que ele acha dessa discussão, dessa polêmica. E vamos então mostrar a enquete que nós fizemos, para depois a gente debater. Tu acha que o jogo contra Caracas tem que ser no Olímpico ou na Arena? Eu acredito que tenha que ser na Arena, né? Porque o estádio foi feito para isso. Foi feito toda uma programação, foi feito todo um projeto, eu acredito que tem que ser na Arena, independente das condições do gramado. O Grêmio tem que acostumar com o seu estádio novo, né? No Olímpico. Porque é mais perto e a geral vai poder comparecer. Na verdade, eu acho que isso não vai mudar muito. O importante na situação que o time está hoje é ganhar, né? A gente precisa ganhar o jogo. E aí sim, melhor se for na Arena, mas nesse momento acho que isso não é relevante para o time em si. Eu acho que deve ser no Olímpico, porque a Arena não está equipada direito com as coisas que tem que ser adequadamente. Eu acho que por enquanto tem que ser no Olímpico até ficar pronto e tal. O gramado pela mente da Arena está péssimo, entendeu? Na Arena. Por quê? Porque é a nova casa, né? Já tem que deixar a mística lá. Eu acho que tem que ser no Olímpico, porque na Arena tá complicado, né? Depois que deu o acidente lá, vai ficar meio complicado de fazer até a torcida toda ficar legal lá, né? Com certeza tem que ser na Arena, porque isso aí já tá a vergonha o que está acontecendo. Dizer, prometer entregar um estádio novo. Novo, e na verdade não é novo, né? Então, complicado, mas tem que ser na Arena. Tem que ser. Olha, eu prefiro o jogo no Olímpico, né? Até porque os jogadores estão reclamando da situação do gramado, os jogadores estão reclamando, estão saindo todos mais cansados do que o normal. E o campo lá está inacabado, né? É uma obra que não está pronta ainda, não teria condições de jogo. Eu preferi o Estádio Olímpico. Nós já vamos aproveitar para botar uma nova interativa no ar. A gente já sabe que a definição foi pela Arena e a minha opinião, dos nossos entrevistados, é que nós temos que adotar a Arena. Mas também queremos saber a opinião dos internautas, então a gente vai botar a nova interativa. A interativa passada, a gente perguntava se os jogadores deveriam ser poupados ou deve ser o mesmo time, e 83% concordando com que a mídia às vezes bate tanto nisso. A torcida do Grêmio queria. 83% achavam que deviam ser poupados, ou seja, o torcedor do Grêmio incorporou esse espírito do foco na Libertadores. Nós temos que saber distinguir muito bem o que é o pensamento do torcedor do Grêmio do pensamento daqueles que têm interesse nos patrocínios. Então, são duas coisas. Claro que nós valorizamos, todos os patrocinadores temos a obrigação de valorizar, porque eles estão lá pagando, né, pelos seus direitos de televisionamento, pelo seu direito de mostrar a sua marca e o Grêmio recebe por isso, né? Mas estão pagando para o Campeonato Gaúcho. Então, tem que saber que nós estamos em duas competições, né? Você tem que entender isso aí também. A interativa nova que vai ficar no ar, até vamos ver se os internautas estão sintonizados com o que a gente está falando aqui, então vamos ver. A gente já sabe que a definição saiu, mas qual é a opinião do internauta? Vamos ver o que eles dizem aí até no resultado no próximo programa. Outras situações aqui trazidas pelos internautas, o Ricardo, ele falou que tem acompanhado pela mídia e se existe realmente a possibilidade de trazer o Alcaraz. Eu ouvi também na rádio, se vocês têm alguma coisa nesse sentido. Essas questões do futebol, né, elas ficam realmente concentradas lá com o departamento de futebol. Eu às vezes fico sabendo, para que vocês tenham ideia, a questão do futebol, e tem que ser assim. Às vezes eu fico assim, olha, fulano renovou, fulano, pela imprensa. Entendeu? Por quê? Porque o futebol tem essa característica, né, de preservação do vestiário. Né? Então, eu não saberia dizer ao torcedor se o Grêmio está buscando. O Grêmio, sim, até porque é promessa do presidente. Ultrapassada a fase de classificação, indo o Grêmio às oitavas de final da Copa Libertadores, a direção está, sim, está trabalhando para, pelo menos, 2 novos reforços de qualidade. Até tu acaba respondendo o que o Ricardo até dizia. Se a gente passar de fase, será que vem novos reforços? É muito possível. E no programa passado até o
pessoal teve aqui estava comentando, né, que agora nem adianta, nós não podemos escrever, mas que principalmente a questão que você estava falando do meia, e tentou-se o Marquinhos, né, naquela época. Né? Mas aí, pelo que sei, né, o Grêmio acertou com a Roma, o atleta já tinha acertado previamente com o atleta, mas aí ele praticamente dobrou, na hora de firmar o contrato, dobrou a proposta, e aí é inviável. Né? E agora sim, reiterando o que eu dissera antes, né? O Grêmio, ultrapassada a fase de classificação, fase de grupos, né? vai de fato procurar qualificar ainda mais o seu plantel. O Roberto João pergunta aqui para vocês, vocês acham que o Grêmio já achou o seu estilo de jogo? Eu acho que é muito cedo ainda. Nós temos uma amostragem excepcional do jogo contra o Fluminense, mas é um jogo só, né? Os reforços, o André Santos e o Barcos só jogaram 2 partidas. Tem jogadores, a preparação física eles não estão no mesmo nível ainda, tem alguns jogadores surgindo. O Bertolli não está nem na Libertadores e está super bem nos jogos que tem disputado no Gauchão. Tem alguns outros, o Bressan, um zagueiro que surgiu bem contra a LDU, o Grolli, até mesmo que boa parte do pessoal critica, mas ele fez um bom segundo tempo no Grenal, conseguiu segurar o ataque do Inter. Então acho que o Grêmio está se ajustando ainda. Nós temos um time forte, um time competitivo, mas que ainda está passando por um processo e passando de fase, com certeza também chegando mais reforços, quem sabe pode ter algumas mudanças. Eu estou de acordo, o Grêmio ainda não está na sua formatação final, tá? Não está procurando, porque claro que o treinador, o Luxemburgo, tem lá na cabeça dele a ideia do que ele quer de um time. Só que cada jogador tem a sua característica específica, então ele também vai adaptar essa ideia inicial, esse esboço que ele tem, às características dos jogadores, né? E por uma partida só ou 2 é muito pouco ainda para nós para que possamos afirmar que o Grêmio já tem um estilo definido, uma cara definida. Eu acho que ainda isso está ainda em processo de maturação, vamos dizer assim. Eu acho que todos nós esperamos a repetição, né? Porque eu não sei se vocês concordam, o ano passado o Grêmio vinha com o Luxemburgo, tirando as últimas 4, 5 rodadas, o Grêmio vinha com um time repetido, as coisas aconteciam, era o 4-4-2, 2 atacantes. De uma hora para outra, muito por causa do desgaste físico e muito por causa de lesão, daí o Grêmio começou a jogar com um atacante. Daí já começou aqueles resultados absurdos, as coisas começaram a desandar. Então, de alguma maneira, eu acho que só o tempo é que vai dar esse modelo, né? Exatamente. E o que eu acho que tem esse ano, não sei se vocês concordam, e não tinha ano passado, era que esse tipo de carência de um determinado jogador lesionou ou tomou um cartão ou foi afastado, nós não tínhamos banco. Hoje nós temos um grupo muito mais qualificado. Todos os times campeões a gente vê que o próprio Corinthians foi campeão mundial, o Guerreiro é um jogador que chegou, sem muita mídia, foi fundamental e está sendo fundamental esse ano. Então nós temos que ter um grupo, um plantel com pelo menos 15 jogadores prontos a nível de titularidade, independente se vão chegar ou se já estão no próprio grupo e vão crescendo, porque esses jogadores estão aí, vão se lesionar, vão ser suspensos e a gente precisa de substituição à altura. Sem dúvida. Um plantel, um clube que se pretenda campeão de um grande campeonato, como é esse que nós estamos jogando, tem que ter pelo menos 15, 16 aí em nível, chamado nível de titularidade, né? E às vezes, tem toda a razão, a gente se surpreende, vem um jogador assim, sem muita mídia e tal, e você vai ver esse jogador, né, lá pelas tantas desponta e passa a ser um grande destaque. Então, acho que o plantel do Grêmio qualificou muitíssimo, né, qualificou realmente muito e poderá ainda se qualificar nas próximas fases da Libertadores. Eu estou convencido de que com o apoio do nosso torcedor nós vamos chegar lá. E eu acho que também, Renato, tu que viveu aquela experiência de dirigente de futebol bem na época daquela época da Batalha dos Aflitos. Isso. E eu me lembro, naquele início de ano, o quão diferente está agora no seguinte sentido. O Grêmio está acrescentando, mas ele manteve uma base. E aquele ano que vocês chegaram não tinha ninguém, tinha 7, 8 jogadores, né? O próprio Mário Sérgio deu uma declaração na época, olha, vocês estão vendo um time que não vai fregar no final do ano esse time. Na verdade, eu não assumi o departamento de futebol no início do ano, era o Mário Sérgio, o diretor executivo, né? Eu assumi em junho de 2005
O Grêmio, naquela época, estava em 12º ou 11º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí o Mário Sérgio, em seguida que eu cheguei como dirigente político, voltando até então um dirigente político, eu acho que até gostaria de ter trabalhado com ele, mas ele não mostrou interesse, ficou uns 30 dias. Em seguida daquele jogo lá contra o Anapolina, ele acabou saindo, né? E já antes eu convidara o que depois agora foi diretor, né, remunerado do presidente Paulo Odoni na última gestão, né? Que acabamos, então ficamos nós trabalhando, né, no modo antigo, né? Então, mas as dificuldades eram tremendas, Eu tive um jogador que era um jogador modesto, um uruguaio, mas bom valor, né? Que atuava no 15 de Campo Bom. Ele ficou 15 dias, jogou uma partida pelo Grêmio e pediu para ir embora, para ir jogar na Coreia, né? Chegou na Coreia, mandaram ele de volta e queria retornar para o Grêmio. Eu disse, não, vai para onde você quiser, mas não vai fazer isso com uma instituição. Então, realmente era uma situação muito difícil. A instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense estava muito desacreditada no âmbito do futebol, na relação com os demais clubes. Olha, não foi fácil, mas eu acho que se conseguiu fazer ali a partir de valores. Olha, para vocês terem uma ideia, a folha do departamento de futebol, incluindo a comissão técnica, era inferior ao salário do Kleber e do Marcelo Moreno. Inferior ao salário do Kleber e do Marcelo Moreno juntos, né, hoje. Então, para vocês terem uma ideia. Mas eu acho que com o trabalho que se fez de união de grupo, de valorização do coletivo, que é fundamental no futebol, né, nós conseguimos, ali no último minuto, sair e voltar para a Série A. E já em 2006, fomos terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Sim, então, ascendência... Conseguimos aí uma vaga para a Libertadores. Mas eu acho que a partir do momento, né, Roberto, que o Grêmio manteve uma boa base que tinha, agregou valores, mas valores assim, na medida certa, onde precisava. Até acho que não precisava do goleiro, mas os demais, onde precisava, tinha carência da lateral esquerda, nós tínhamos a carência de atacantes, principalmente, o Grêmio tinha uma dificuldade de onde fazer gol. Então agora, e um treinador experiente, a receita está aí, né? Agora, se conseguir incorporar esse espírito ainda coletivo... Exatamente. O presidente fala muito isso, né? Isso é fundamental, e não foi por outra razão. Eu convivo no Grêmio, eu fui diretor, a primeira vez diretor jurídico do Grêmio em 1985. Tá? Aí fui diretor jurídico até 1990, em 93 assumi a vice-presidência jurídica com o vice-doutor Fábio Koff, e terminei a gestão do Dr. Fábio, que era 93, 94, mais uma gestão 95, 96 no jurídico. E em 97, 98, permaneci como vice de futebol, o presidente era o Cacalo, o Dr. Luiz Carlos Silveira Martins. E eu tive o privilégio de vivenciar aqueles momentos mais gloriosos nas últimas décadas do Grêmio, que foi a conquista da América, a conquista do Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil. Fomos ao Japão, ficamos em segundo lugar, perdendo nos pênaltis, enfrentamos o Ajax. O Ajax era a seleção holandesa, mais o melhor que havia na seleção da Dinamarca e mais o Canu, que era o melhor jogador da África naquela época. Era um cano, era uma máquina. E nós fomos lá e quase ganhamos o jogo com 10 jogadores, né? E claro que era uma equipe qualificada, mas ali eu aprendi no convívio, principalmente com o Luiz Felipe Scolari, com o presidente Fábio Koff, com o Cacalo, que uma equipe não se faz apenas com bons valores, se faz com união, com unidade de grupo, com cumplicidade. Aí você forma um grupo vencedor, né? E eu procurei levar essa fórmula lá, deu certo, e tenho certeza que o nosso diretor executivo Rui Costa, o Quitolina, né, e tendo como grande comandante aquele que é o maior vencedor da história do Grêmio, Dr. Fábio André Koff, eu estou convicto de que nós vamos voltar aí a beliscar um grande título nesse biênio.
Sobre a questão da manutenção e a importância da manutenção dos jogadores, né? É um reflexo também dos novos tempos que a gente vem vivendo dentro do Grêmio, que o Grêmio não tinha capacidade de grandes contratações, então não podia fazer contratos longos, né? Que é o que a gente já vem vendo hoje, jogadores sendo contratados por 3, 5 anos, retornando da Europa. E então essa manutenção, a partir da manutenção, que foi a primeira preocupação do presidente Koff, que surgiram críticas, que o Grêmio estava devagar, mas ele sabia que precisava manter primeiro aquele grupo que vinha trabalhando com o Luxemburgo, e aí sim foi pontualmente agregando valores que ainda a gente já tem um time forte, sabe que precisa mais alguma pecinha, justamente por ele já conhecer esse caminho difícil da Libertadores, ele sabe o que vai precisar mais para frente. O Lucas pergunta, a Oeste já deu algum retorno sobre os problemas da arena? Os itens de segurança vão ser realizados a tempo do jogo? Isso eu posso te informar, Lucas. Na realidade, foi feito novamente uma vistoria que liberou exclusivamente para esse jogo, e o Grêmio daí tem até o próximo confronto, que daí será contra o Fluminense, para resolver os itens ali. São 21 itens ao todo, alguns já foram solucionados, mas... Então, nós ganhamos, mais uma vez, uma autorização provisória para esse jogo. Então, esse aspecto está resolvido. Confirmadíssima a situação da arena. O Felipe pergunta para o Moreira o que está acontecendo com o Moreno, se foi essas polêmicas do pai dele, se ele foi afastado, se tu tem alguma informação nesse sentido. Pelo que se vê, né, um jogador que está no grupo. Ele está lá agora. Ele não foi afastado, né? Não foi afastado. A imprensa especulou isso. Não vi que ele estivesse afastado. Eu gostei muito da entrevista do Souza aí no jogo, depois do jogo treino contra o Aimoré. Ele realmente se disse que, claro que nenhum jogador gosta de ficar na terceira posição, mas alguém tem que ficar. Então, acho que se o Marcelo Moreno quer reverter isso aí, ele vai lá, se empenha, treina bastante, vai receber uma oportunidade, faz gol, briga e aí reconquista. Exatamente, infelizmente a declaração mais forte foi do pai dele, que falou um pouco fora de tom. Mas a gente teve o exemplo próprio do André Lima ano passado, que começou, esse sim, afastado do grupo, e terminou o ano como grande destaque, porque o Moreno já no final, o Moreno foi importante durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, sim, mas no final o André Lima voltou, deu a volta por cima e conseguiu terminar o ano bem, fazendo gol na arena, e agora foi jogar fora. Então acho que o Moreno tem capacidade, tem futebol, que já mostrou, para dar essa volta por cima, e com certeza vai ter oportunidade para ele. Então não precisa criar esse anticlímax com ele, com o treinador, com o grupo, até com a própria torcida. Exatamente. Bom, meus amigos, o programa passa rápido, né? Nós já estouramos aí 40 minutos, então nós vamos já encaminhar para o encerramento. A gente tem como tradição passar para os convidados 2 minutos para que eles façam suas considerações finais, se dirigam aos torcedores. Então, começando pelo Renato, muito obrigado, já agradeço por ter aceito o nosso convite. Né? Eu que agradeço uma vez mais, dizer que estou muito feliz aqui em participar desse programa. E queria, na condição de vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, queria fazer um pedido ao nosso torcedor, especialmente ao nosso associado. Ajudem o Grêmio. Eu sei que muitas questões, muitos associados podem estar aborrecidos, a arena não está totalmente pronta, alguns jogos foram no Olímpico, eu não estou recebendo aqueles mesmos benefícios que eu tinha lá no Olímpico. É uma nova realidade que nós estamos enfrentando. Nós temos que pensar que todos nós compomos uma nação de cerca de 8 milhões de brasileiros e estrangeiros. Significa que o Grêmio, em população, é quase 2,5 vezes o Uruguai. Nós somos muito grandes, nós precisamos do apoio de todos, nós precisamos da compreensão do torcedor e do associado, precisamos da ajuda porque nós estamos numa fase de transição dificílima. A despeito de todos esses esforços que nós estamos fazendo para contratar jogadores, para qualificar a equipe, para colocar à disposição do treinador, do treinador um plantel qualificado e para dar a esse torcedor uma esperança de que o Grêmio está, sim, voltando a um novo ciclo de vitórias e de glórias, né? Nada disso será possível sem o apoio incondicional da nossa torcida, sem o apoio incondicional do nosso associado. Então, é isso que eu peço, um pouco de compreensão ao nosso torcedor, ao nosso sócio, e o seu apoio
ao Grêmio. Não é um apoio a uma gestão, não é um apoio ao doutor Fábio, é um apoio ao Grêmio. O Grêmio está numa situação, numa encruzilhada muito difícil. O Grêmio está deixando o Estádio Olímpico, está indo para uma nova casa, num contrato de parceria, que é muito difícil, muito complexo de ser administrado, porque envolve perdas substanciais de receitas para o Grêmio. Não é nada daquilo que disseram que o Grêmio iria... Não, são perdas de receitas que o Grêmio vai ter que recuperar com a ajuda do seu sócio, do seu torcedor. Então, gente, vamos pensar no Grêmio, vamos pensar grande, vamos pensar que esse nosso sacrifício pode nos valer novamente uma grande conquista, uma taça, momentos maravilhosos, né, da nação tricolor, e é isso que eu peço ao torcedor. Nos ajudem nessa caminhada. Roberto. Eu quero agradecer a oportunidade, é muito bom poder estar falando para os gremistas, discutindo o Grêmio, que a gente passa o dia inteiro nas rodas de amigos, sempre conversando, e dizendo que a gente tem que se programar para esse jogo da terça-feira, o foco é Libertadores, o jogo não é fácil, a gente tem que ter paciência, a gente está vindo de um grande resultado, mas a gente tem que ir lá apoiar, se organizem, o acesso à arena ainda não é um dos melhores, a gente tem que dividir carro, ir com os amigos, ir de transporte público, mas a gente tem que lotar no mínimo 50, 55 mil, a gente tem que ter capacidade total da arena na terça-feira. O Fluminense venceu, então a gente precisa vencer para retomar a liderança do grupo, o grupo não é tão fácil assim, e vamos embora, e Libertadores é o nosso grande sonho. E é isso aí, meus amigos, como disseram os nossos convidados, não tem outro lugar para estar na terça-feira que não seja na arena. Então, mais uma vez, estamos convocando a todos, vamos fazer presente, vamos apoiar o time, como falou o Renato, paciência nos primeiros minutos. Não dá para já ir inquieto, olha, as coisas... Já vimos o que aconteceu lá com o time chileno, então a hora é de apoiar do primeiro ao último minuto, 1-0 é goleada, o importante é o Grêmio sair vencedor nesse jogo. Então, agradecendo aos nossos entrevistados, agradecendo a você, internauta, que nos acompanhou, esse foi o programa Pátria Tricolor.